Fala galera, tudo beleza com vocês? Professor André aqui mais uma vez começando mais uma aula de física e hoje o tema é calorimetria, certo? Vamos entender aí sobre calorimetria. Então vamos lá. Então o primeiro conceito a gente vai falar um pouquinho o que é calor, tá? Então calor nada mais é do que uma forma de energia em trânsito, ou seja, é uma forma de energia térmica que passa de um corpo com maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Guarda bem isso aí, o que é calor, hein? Segundo conceito aí, caloria, a gente vai abreviar como cal, ok? Que nada mais é do que a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água de 14,5 graus Celsius a 15,5 graus Celsius sob pressão normal. Unidade de medida. Então, no Sistema Internacional de Unidade de Medida, tá, o calor ele é medido em joule, mas a gente vai trabalhar muito com caloria. A gente vai abreviar isso para cal. Então, guarda bem isso aí, ok? Relação entre a caloria e o joule. Tem que ter uma relação para a gente fazer uma transformação, tá bom? Então, vamos lá. Uma caloria corresponde a 4,186 joules. E aí basta fazer uma regrinha de 3, né, para a gente fazer a conversão, certo? Múltiplo da caloria, também chamado de quilocaloria. Não posso esquecer que uma quilocaloria corresponde a 1000 calorias, certo? Vamos falar um pouquinho sobre o calor sensível. O que é o calor sensível? É a quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo ao sofrer uma variação de temperatura sem que haja mudança em sua fase, ok? Por exemplo, aqui, ó. Então, eu estou esquentando uma barra metálica, ok? A barra metálica em algum momento vai derreter? Não, não vai, né? Porque não tem calor suficiente. A barra metálica vai continuar sendo uma barra metálica. Então, nota que não houve mudança no seu estado físico. Se era sólido, continua sendo sólido. Então, quando não há mudança no estado físico, ok? Eu chamo isso de calor sensível. Já o calor latente é quando um corpo sofre apenas uma mudança de fase, sem haver variação de temperatura. Por exemplo, estou esquentando gelo. Então, peguei uma caneca lá, coloquei gelo. O que vai acontecer com o gelo? Ele vai derreter, vai virar. Opa, então houve mudança no estado físico. Ele era sólido, ele foi para o líquido. Então, eu chamo isso de calor latente. Então, guarda bem esses dois calores aí que a gente vai usar, tá? O calor sensível, quando não há mudança no estado físico, e calor latente, quando há mudança no estado físico. E vamos falar um pouquinho sobre a capacidade térmica de um corpo. Tá? A capacidade térmica determina a quantidade de calor que um corpo precisa receber para alterar sua temperatura em 1 grau Celsius. Ou seja, a capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor recebida por um corpo e a variação de temperatura. Nota que eu vou chamar a temperatura com essa letra grega aqui, chamado θ. Ok? Essa letra grega aqui, chamado θ. Certo? Então tá aí a nossa fórmula da capacidade térmica. Nota que o C tem que ser maiúsculo, ok? O que é a quantidade de calor e o ΔT é a variação de temperatura, certo? A unidade de medida da capacidade térmica é calorias por grau Celsius. Como a gente vai estar trabalhando com a quantidade de calor em calorias, então a gente vai adotar essa unidade de medida, tá? Calorias por graus Celsius. Exemplo, se um corpo recebe 1000 calorias e aumenta sua temperatura em 20 graus Celsius, sua capacidade térmica é de quanto? Então vamos lá. Então capacidade térmica, ok? É a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Então substituindo os valores aí, vai ficar a quantidade de calor é 1000 calorias e a variação de temperatura é 20 graus Celsius. Eu dividindo 1000 por 20... vai me dar aí 50 calorias por grau Celsius. Então, a capacidade desse corpo aí vai ser de 50 calorias por graus Celsius. Ok? Ou seja, a cada 50 calorias que o corpo recebe, sua temperatura varia em 1 grau Celsius. Vamos falar um pouquinho sobre calor específico. Calor específico é a quantidade de calor necessária para que cada grama de uma substância sofra uma variação de temperatura correspondente a 1 grau Celsius. Essa grandeza é uma característica de cada tipo de substância e indica o comportamento do material quando exposto a uma fonte de calor. Ok? Então dá uma olhada nessa tabela aí, eu tenho o calor específico mais alto que eu tenho da água, que vale 1, o do gelo vale meio, do alumínio 0,21, da areia 0,20, do vidro 0,16, do aço 0,10, do ouro 0,03. Isso aqui são só alguns exemplos, tá? Olha um exemplo aqui que eu coloquei para vocês.
Enquanto cada grama de areia precisa de apenas 0,2 calorias para variar sua temperatura em graus Celsius, a água precisa de 1 caloria para executar a mesma tarefa. Por exemplo, tá? Não sei se vocês já notaram, mas quando vocês vão à praia no período da manhã, né, a areia está quente e a água está fria. Quando você volta no período da tarde, ocorre o oposto, né? A areia está fria, porém a água já está quente, certo? Então vamos lá. Equação fundamental da calorimetria. Então vamos pegar nossa primeira equação fundamental aí, mais conhecido como Q-macete, tá? O Q nós já vimos é a quantidade de calor. O M é a massa do corpo. O seu calor específico eu acabei de explicar para vocês, tá? A gente vai adotar em calorias. Lembrando que a quantidade de calor, se a gente não adotar em calorias, pela unidade no sistema internacional é o joule. E aí muda, tá? Aí eu trabalho com a massa em quilos ou em gramas. Se minha quantidade de calor estiver em joule, minha massa tem que estar em quilos. Se estiver em calorias, em gramas. O calor específico é a mesma coisa. Joule por quilogramas graus Celsius. Ou calorias por quilogramas graus Celsius. E a temperatura sempre em graus Celsius, que é a variação. Ou seja, eu vou fazer a temperatura final menos a temperatura inicial. Então vamos ao nosso primeiro exemplo. Ó. Que quantidade de calor... Então o que o exercício quer saber aqui? O que, né? Ó? Que quantidade de calor, ó. Deve ser fornecida a 500 gramas a massa, então vamos lá, 500 gramas de água para que sua temperatura passe de uma temperatura inicial, que é 30 graus Celsius, para uma temperatura final, que é de 50 graus Celsius. Então vou pegar nossa fórmula principal, ok? Lembrando que ele está falando da água, tá? Então, se ele está falando da água, calor específico, quanto que era mesmo lá na tabela? 1. Calorias, gramas, graus Celsius. Nota que os exercícios nem sempre vai te dar o calor específico da água, isso aqui vocês têm que saber, tá bom? Então vamos lá, Q é igual a M vezes C vezes delta θ. Então substituindo os valores, vai ficar Q igual a 500 vezes 1, né? Vezes a variação de temperatura, que é 50 menos 30. Então, vou resolver os parênteses lá primeiro. Então, vai ficar 500 vezes 1 vezes 50 menos 30, que vai dar 20. Então, vai ficar 500 vezes 1 dá 500, 500 vezes 20. 2 vezes 0, 2 vezes 0, 2 vezes 5, 10. Vai dar 10.000 calorias. E aí, acabou. Então, bem simples esse aí, né? Bem simples mesmo. Vamos para o próximo. Olha esse agora, hein? O Unesp 2021, uma questão totalmente atualizada, tá? Questão 66. Eu resolvi essa prova inteira já no canal da Unesp, ok? Qualquer coisa, só dá uma curtida lá, dá uma assistida, que vocês vão ver que é bacana esse exercício da Unesp. Então vamos lá. Mediante a aprovação pelo Comitê de Ética e na experimentação animal, um laboratório realizou um experimento no qual um animal foi colocado em contato com a água. E aí já me deu o calor específico da água, tá lá, ó. 1. Calorias, gramas, graus Celsius. Contida no interior de um recipiente fechado e isolado termicamente. As massas do animal e da água eram equivalentes, então ele já me deu a massa, está bonitinho, 500 gramas, até aí beleza, certo? As temperaturas iniciais do animal e da água foram, então a temperatura inicial foi de 20 graus Celsius, e a temperatura final foi de 38 graus Celsius, até aí beleza? Ao final do experimento, o animal foi colocado sem sofrimento ou risco à vida e com a mesma taxa metabólica no início do experimento. Constatou que a água atingiu um equilíbrio de 38 graus Celsius. O animal utilizado no experimento e a quantidade. Quer saber duas coisas, ó. O animal utilizado no experimento e a quantidade de calorias. Então, quer saber o que neste caso aqui, ó. Então, vou pegar a fórmula principal, né, ó. Q igual a M vezes C vezes delta θ, e vou substituir os valores. Então vai ficar como aqui, ó, Q é igual a 500 vezes 1 vezes 38 menos 20. Então aqui vai ficar Q igual a 500 vezes 1 dá 500, resolvendo os parênteses, tá? 38 menos 20, 18. Então eu vou fazer lá 500 vezes 18. 5 vezes 8, 40, vão 4. 5 vezes 1, 5 com 4, 9. Então vai dar 9.000 calorias. 9.000 calorias. Beleza. Agora o que a gente vai fazer? Vamos analisar aqui as alternativas. Então, A, 18.000 não é. A B, opa, apareceu 9.000 aqui, falou que é uma galinha.
O C, 18.000 não é. O D, o sapo, 18.000 não é. Ou um sapo com 9.000 calorias. Nota, ou é a B ou é a E. E agora, qual alternativa? Eu tenho que lembrar um pouquinho da biologia, né? Então, coloquei aqui uma justificativa para vocês. Então, como a temperatura inicial do animal utilizado no experimento era de 38 graus Celsius, confirmando que se trata de um organismo endotérmico, ou seja, o que é um organismo endotérmico? Mantém sua temperatura corporal estável, independentemente das alterações ambientais. Exemplos, aves e mamíferos. Então só pode ser o que aqui? Uma galinha, certo? Então aí eu chego na alternativa B. Então, correta aqui a alternativa B, uma galinha, ok? Certo? Espero que vocês tenham gostado desse exercício. Então vamos lá. Olha o próximo aí. Qual é a capacidade térmica? Então eu quero saber o C maiúsculo, cuidado, quero saber o Czão, de um corpo de massa 200 gramas. Calor específico, 0,23 calorias, gramas, graus Celsius. Nota que para eu achar a capacidade térmica, ó, é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Eu vou fazer uma jogada aqui, hein, ó. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vou substituir. Como que eu acho quantidade de calor? M vezes C vezes delta θ. Quem está lá embaixo? O delta θ, né? Então pode ver que nem mencionou a temperatura, porque eu vou cancelar. Então, nota que aqui agora é só substituir, né? Ó, massa, 200, vezes o calor específico, que é 0,23. Então, vamos lá. 200 vezes 0,23. 0,23. Joga os dois zeros lá no resultado. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. Volta duas casas. Vai dar 46. Então, a capacidade térmica é de 46 calorias por graus Celsius. Certo? Então, essa é a minha capacidade térmica. Certo, galera? Olha esse agora, hein? Um corpo de massa 300 gramas, então a massa dele aqui é de 300 gramas, recebeu uma quantidade de calor de 6.000 calorias e sua temperatura variou, então já é o delta θ direto, 100 graus Celsius. Sem mudança de estado, determina o calor específico da substância. Quero saber o Czinho, certo? Então vamos pegar a nossa fórmula principal, Q igual a M vezes C vezes delta θ, e vamos substituir os valores. Então vai ficar aqui 6.000 igual a 300 vezes o calor específico vezes 100. Então vamos lá. Então vai ficar 6.000 igual 300 vezes C dá 300C. 300 vezes 100. 3 vezes 1, 3, sobra 4 zeros. Vai dar 30.000 C. O 30.000 está multiplicando, vai passar dividindo. Corta, 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 corta. Vai ficar 6 dividido por 30. Ó. 6 dividido por 30. Não dá para dividir, põe um zero, uma vírgula. 2 vezes 30, 60. Então vai dar 0,2 calorias por gramas, graus Celsius. E aí acabou. Certo? Olha esse agora, hein? Um corpo de massa 300 gramas, então a massa é de 300 gramas, é aquecido através de uma fonte cuja potência é a letra P, tá? Ó, potência, 400 calorias minutos. O gráfico ilustra a variação da temperatura num determinado intervalo de tempo. Então eu tenho lá a temperatura final é 40 graus Celsius e a inicial é 0, onde o gráfico está partido, ok? Pede-se o calor específico da substância. Então vamos lá, vamos pensar agora. Q igual a M vezes C vezes delta θ. Só que nota que eu não tenho o Q. Então vou lá para a fórmula da potência, ó. Q sobre delta T. Qual que é a potência? Vamos substituir lá. 400 igual o Qzão que eu quero achar, sobre o tempo. Variação de tempo, parou no 15. 15 menos 0, que é 15. Então, minha quantidade de calor vai ser 400 vezes 15. Então, 15 vezes 400.
Joga os dois zeros no resultado. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 1, 4, vão 2, 6. Vai dar 6.000 calorias. Certo? Então, substituindo, agora eu volto lá. Ó. Agora eu volto. Então, vai ficar 6.000 é igual a 300 vezes o calor específico, que é o que ele quer descobrir, vezes a variação de temperatura, que é 40 menos 0. Então, aqui vai ficar 6.000 igual a 300 vezes C vezes 40. Então, vamos lá. Então, vai ficar 6.000. 300 vezes C dá 300C. 300C vezes 40. Então, 3 vezes 4, 12. Sobra 3 zeros vezes C. Quem está multiplicando, passa dividindo. Corta, 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 corta. 6 dividido por 12 vai dar 0,5 calorias, gramas, graus, Celsius. Certo? Então, legalzinho esse aí também que tem um gráfico, né? Olha o nosso último agora, hein? Sob uma chama constante de potência, então potência de 192,5 watts, um corpo sofre aumento de temperatura, sofreu um aumento de temperatura de 40 graus Celsius em um intervalo de tempo de 2 minutos, que equivale a 120 segundos. Determine em calorias por grau Celsius a capacidade térmica. Ele quer saber o Czão. Capacidade térmica. Então vamos lá. Então, primeiro de tudo, para achar a capacidade térmica, é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. De novo, eu não tenho a quantidade de calor. Então vai lá. Potência é igual a quantidade de calor dividido pelo tempo. Então a potência é 192,5, certo? Igual. Quantidade de calor eu não sei sobre o tempo. Quanto que é o tempo? 120. Então, meu Qzão vai ser igual 192,5 vezes 120. Então, vamos lá. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 9 dá 0. 0 vezes 1 dá 0. Pulam a casa. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. 2 vezes 9, 18. Vai 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Pula mais uma casa. 1 vezes 5 vai dar 5. 1 vezes 2 vai dar 2. 1 vezes 9 vai dar 9. 1 vezes 1 vai dar 1. Vamos somar. 0, 0, 0 vai 1, né? Que vai dar 10. Vai dar 11, vai 1, certo? Aqui vai dar 13, que vai 1, 2. Voltam a casa. Vai dar 23.100. 23.100 calorias. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Então vai dar 23.100 calorias. Ok, 23.100 calorias. Vamos colocar a resposta lá. 23.100 calorias. Parou. Aí que tá a jogada, certo? 23.100 calorias. É a minha quantidade de calor, certo? Só que aqui, nota que está em watts. Watts vezes segundo. Então aqui vai ser joule, ok? E aí eu tenho que fazer uma regra de 3, olha lá, uma caloria corresponde a 4,2 joule, ok? Quantas calorias vai corresponder a 23.100? Então basta fazer o que aqui, ó? Multiplicar em cruz, né? Então vai dar 4,2x igual a 23.100. Quem está multiplicando, passa dividindo. 23.100 dividido por 4,2. 23.100 dividido por 4,2. Que vai dar aí 23.000. Oh, 23.000 não, 5.500. Agora sim, tá em calorias. Aí eu volto lá. Então vai ficar capacidade térmica igual a 5.500 dividido por 40. Corta, corta, né? Vai ficar 550 dividido por 4. Então, vamos pegar aqui 1 vezes 4, 4 sobra 1, baixo 5, né? 3 vezes 4 vai dar 12, sobra 3, baixo 0, ok? 4 vezes 7 dá 28, sobra 2, não dá para uma vírgula, um 0, 5. Então, vai dar 137,5 calorias por grau Celsius, a capacidade térmica.
por grau Celsius. Então o resultado desse exercício aí é 137,5. Certo, galera? Então eu espero que vocês tenham gostado da aula aí. Se você gostou, compartilha com seu amigo, deixa um joinha aí. Certo? Se inscreve no canal e eu fui. Valeu!